pessoal, bom dia a todos. É a professora Débora com a aula do curso de Capacitação Informática Solidária da UENG. Bom, hoje o tema da nossa aula é preparação de artigo científico, tá? Então, basicamente o que a gente tem aqui? A gente tem o editor de texto WPS aberto, é um editor de texto, e aqui está um formato de um congresso, tá? Então, eu vou passar parte por parte com vocês na aula de hoje e na aula de amanhã a gente vai dar continuidade a essa preparação de artigo científico. São 2 aulas sobre isso, hoje e amanhã. Então, primeiro, o que a gente vê aqui? Primeiro, o título, né? No caso desse congresso, eles pedem o título que todo em maiúsculo, tá? Depois, vem os autores, tá? No caso aqui deste congresso, eles trabalham até com 5 autores, né? Então, poderia ter 1, 2, 3, 4 ou 5. Como funciona? Vai ser colocado no lugar de primeiro autor, por exemplo, você vai vir aqui com o mouse, né? Apagar, por exemplo, e vai escrever o nome daquele autor. Depois que você escrever o nome, você vai colocar um e-mail. Embaixo você vai colocar de qual universidade ele é, vamos supor, Universidade X. E aqui você vai colocar a sigla da Universidade X, por exemplo, o X, Universidade X. E assim você vai fazer para todos os outros autores que tiver o trabalho. Aqui, gente, vem uma coisa chamada área, tá? Que é onde o seu artigo científico se enquadraria. Geralmente o congresso ele tem áreas temáticas de acordo com o tema, e aí você teria que escolher uma área. Dentro de cada área vai ter a sub-área e você vai escolher a que se enquadra o seu artigo científico. Mas não é coisa assim para vocês se preocuparem, porque no próprio site de informação do congresso vai vir lá um explicativo das áreas, quais são, sub-áreas, como funciona. Então, assim, é só fazer uma leitura que você vai conseguir estar escolhendo a melhor área que enquadra o seu trabalho. Depois disso, a gente tem o resumo, tá, pessoal? Então, o resumo, tá? Geralmente, o pessoal coloca o resumo em torno mais ou menos de 200 palavras, né? Vai depender do congresso. Volto novamente a falar sobre isso. Mas, geralmente, são umas 200 palavras, mais ou menos. E aqui entra as palavras-chave. Vou só falar um pouquinho mais do resumo, porque é bem interessante e importante, né? Para quem está escrevendo artigo científico. O que geralmente a gente coloca no resumo? Geralmente, o resumo, igual eu falei, são só 200 palavras, então não é algo muito extenso. É para poder sintetizar o que é o seu trabalho, em 200 palavras, sintetizar. Então, o que geralmente o pessoal coloca? O pessoal coloca o objetivo da pesquisa que foi feita, o método que você utilizou para fazer a pesquisa, o estudo de caso, se houve um estudo de caso, se não houve um estudo de caso, foi mais teórico, vai explicar como foi feito o estudo teórico. Então, tudo isso entra na metodologia, nos métodos que vai estar no seu resumo. Depois de descrever os métodos, você vai descrever o quê? Os resultados que você chegou. Tudo bem? Só que no resumo, o que a gente faz? A gente coloca uma parte, igual eu falei, são só 200 palavras, então você tem que ter o quê? Uma capacidade de síntese e colocar o quê? O objetivo da pesquisa, né? Os métodos que foram utilizados na sua pesquisa, o estudo de caso, né? Se for uma questão teórica, como foi feita a metodologia do estudo teórico, e por fim você coloca, né, de forma geral os resultados que você encontrou. Então essa é a ideia do resumo. Palavras-chave geralmente são palavras, né, que são importantes no seu trabalho, né? Imaginem, por exemplo, um trabalho que ele é feito na área de logística. Provavelmente uma palavra-chave já vai ser logística. Tudo bem, gente? Né? Aí você vai adequar as palavras que tem a ver com o seu estudo. Tudo bem? Às vezes o nome do método que você usou, vamos supor, usei o método simplex. Então, eu vou colocar lá. Tá?
usei outro método, põe o nome do outro método. Então, as palavras-chave, geralmente, elas têm a ver com as principais coisas que você desenvolveu no seu artigo. Igual eu falei, às vezes a pessoa faz um trabalho na área de acústica, então ela escreve acústica. É um trabalho, igual eu falei, na área de logística, ela põe logística. Ela usou o método simplex, então ela põe o método simplex. Ela usou o problema de designação, então ela põe o problema de designação. Geralmente, são as variáveis que você está estudando, o enfoque do teu trabalho. Aí, na sequência, gente, vem o abstract, né? A ideia do abstract é o quê? Você colocar o seu resumo, que você já fez ele em português, você tem que passá-lo, né, fazer a tradução para o inglês, né? Enfim, aí fazer a tradução com calma, com cuidado, para poder ficar uma tradução bem bacana, né? E as keywords são as palavras-chave que você vai ter que traduzir, né? Então, se eu coloco aqui um determinado termo, eu vou olhar como que ele é escrito em inglês e vou colocar ele aqui, tudo bem? Bom, aqui, gente, já é o corpo do artigo, a introdução. Então, aqui, geralmente, é a parte que você usa do referencial teórico, tudo bem, pessoal? Geralmente, quando você, toda pesquisa que a gente está desenvolvendo, a gente faz uma revisão bibliográfica, procura entender quais pessoas já estudaram, né? Quais autores estudaram aquele problema, quais os avanços da área naquele problema. E aí, com aquela introdução, né, você vai mostrar por que a sua pesquisa, por exemplo, é relevante. Então, essa introdução ela é bem interessante, por quê? Porque ela vai enriquecer o seu trabalho. Ela vai mostrar, né, por que está sendo estudado esse fator? Por que está sendo modelado essa variável? E aí você vai colocar o que as pessoas estão estudando, né? As outras publicações, né? Então você vai colocar referências de pessoas que também trabalham, né, naquela área do seu artigo, e essas referências vão fortalecer o estudo que você está fazendo, né? Então, por exemplo, geralmente na introdução é uma explicação do porquê aquele problema está sendo estudado, né? Como que aquilo está sendo abordado, tá? A justificativa do tema, o que tem sido pesquisado até hoje na ciência sobre aquele tema e tudo mais. Após isso, gente, antes de chegar nas referências, você tem uma parte que é, por exemplo, a questão do desenvolvimento do artigo, tá? Às vezes as pessoas costumam colocar, por exemplo, coloca introdução e depois já vai para materiais e métodos. E lá ela vai escrever toda a metodologia que foi utilizada no artigo dela. Então, como eu citei, o problema foi modelado como um problema de designação. Ela vai escrever. Não, foi utilizado o método simplex. Ela vai escrever isso lá. Tudo bem? Então, assim, qualquer método que a gente utilizou, né, o nosso método, a gente tem que explicar isso lá direitinho na metodologia, como foi feito, né? Por exemplo, realizou-se uma coleta de dados. Como foi feita essa coleta de dados, essa pesquisa? Aplicou-se um questionário. Como foi feito, né, essa questão do questionário? Tá? Então, tudo isso entra na parte de material e métodos. Aí, uma outra coisa que eu queria falar, né? Lembrando também, além de material e métodos, eu vou ter o quê? Resultados. Bom, pessoal, nossa aulinha de hoje chega ao fim, mas amanhã falaremos de discussão de resultados. Obrigada, até amanhã.